Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltamos agora para fazer a prova do oitavo. Pronto. Gente, o esquema é o mesmo, tá? O pessoal do oitavo, sejam bem-vindos. Vocês vão sentir alguma coisa estranha porque eu gravei esse vídeo de 5 em 5 questões, mas aí eu percebi que ia ficar muito chato, né? Então eu gravei logo um vídeo só com a aula toda, todas as questões, e vocês vão assistindo do jeito que vocês acharem melhor. Meu conselho é: responde 5 questões, assista o vídeo, responde mais 5, assista o vídeo, vê a explicação, aquela coisa toda, certo? Sem mais, é isso, tá? Vamos começar. Então, pessoal, vamos começar, né? Em uma cidade do hemisfério norte, durante o inverno, as temperaturas são baixas. Observe no quadro abaixo as temperaturas mínimas registradas nessa cidade em uma semana de inverno. Então, nós temos aqui -3, 0, 4, -8, -3, -2 e 5. Aí, Rogério, que é um professor de matemática, reside nessa cidade. No dia do seu aniversário, a temperatura mínima foi igual à média aritmética dessas temperaturas registradas. Qual foi a média mínima dessa cidade no dia do aniversário de Rogério? Gente, média aritmética é a média que você tem da escola. Como é que a gente faz a média? Não, mas no Princesa a gente não tem, né? Média, a gente só soma as notas. Então, vamos lá. Média aritmética, se você tem 4 valores, se você tem 4 valores, para fazer a média aritmética, você vai somar todos os 4 e dividir por 4, certo? Se você tem 5 valores, você vai somar os 5 e dividir por 5. Então, a média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores, tá? Então, vamos somar aqui, Eu tenho 5 menos 2 dá 3, menos 3 dá 0, menos 8, aí, menos 8 mais 4 dá menos 4 mais 0, menos 4, e menos 4 menos 3 dá menos 7. Então, a soma dá menos 7. Se eu dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é a quantidade, menos 7 por 7 dá menos 1. Então, a média dessa cidade é letra D, menos 1, tá? Questão 2, Na quarta-feira dessa semana, às 16 horas, os termômetros dessa cidade registraram uma temperatura de menos 2 graus Celsius às 19 horas. Não, desculpe. Às 16 horas, registraram menos 2. Às 19 horas, a temperatura reduziu em 4. Tá? Qual foi a temperatura registrada nessa cidade às 19 horas? Gente, essa é uma questão de números inteiros, Vamos fazer uma escalazinha de temperatura aqui, Imagine que você tem, 0 graus Celsius, 20 graus Celsius e menos 20 graus Celsius, tá? Sempre que a temperatura diminui, ela vai para baixo aqui, tá? Então, você vai subtraindo, Então, às 16 horas, no caso, às 4 horas da tarde, a minha temperatura era menos 2. E ele disse que a temperatura reduziu 4 graus, Se reduziu, diminuiu, Então, é menos 2, menos 4, que dá igual a menos 6, certo? Então, nós temos aqui a letra A, tá bom? Só relembrando, no conjunto dos números inteiros, quando a gente tem números negativos, a gente tem que ter essa noção. Eu tenho 0 graus Celsius, só que aí cai 1 grau de temperatura, então vai ficar 0 menos 1, que dá menos 1, tá? Então não esqueçam isso. Certo dia, ao preparar uma de suas aulas, Rogério observou que a solução da equação apresentada abaixo corresponde à temperatura mínima registrada no dia anterior. Qual foi essa temperatura mínima registrada no dia anterior? Isso aqui tá bem fácil porque é o conteúdo que a gente viu em sala, né? 2x mais 7 é igual a 1, tá?
Então, o que é que acontece aqui, ó? Existe um número aqui que se eu multiplicar 2 vezes e somar 7, o resultado dá 1. Que número seria esse, ó? Menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 7, 1. Tá? Então, letra C. Fazendo a continha que a gente já fez em sala, né? Ó, vai ficar 2x, o 7 passa para lá negativo, ó. 2x menos 7. 2x igual a 1 menos 7. 2x igual a menos 6. E x vai ser menos 6 dividido por 2. X igual a menos 3. Beleza? Questão 4, ó. Uma questão de só olhando aqui por cima, eu já sei que é porcentagem, que foi o conteúdo da primeira prova. Ó, durante o verão, as temperaturas dessa cidade aumentam consideravelmente. O gráfico abaixo apresenta o percentual de horas de um dia completo dessa estação, em que foram observados alguns intervalos de temperatura. Então tá aqui, ó, 20% do dia foi abaixo de 20 graus Celsius e assim a gente vai interpretando, né? De acordo com esse gráfico, que percentual corresponde às horas desse dia em que a temperatura superou 22 graus Celsius? Olha só. Que percentual corresponde às horas desse dia em que a temperatura superou 22 graus Celsius? Vamos pegar aqui, ó. Abaixo de 20 não superou, fica fora. Então, essa parte aqui, ó, fica fora. De 20 a 22 ainda é abaixo de 20. De 20 a 22 ainda é abaixo de 22. Então, não superou, ó, essa parte aqui tá fora. Entre 22 e 24 é maior do que 22 e a partir de 24 também é maior do que 22. Então, eu tenho que somar esses dois aqui, ó. Esse com esse. Então, eu tenho que somar, ó, 38 mais 17. 8 com 7. 8 com 7, 15 vai 1. 3, 4, 5. Nós temos 55%. Beleza? E se ele perguntasse em horas? Aí você ia fazer 55% de um dia. E se ele, isso seria a mesma coisa que 55% de 24 horas. Tá? Observe na imagem abaixo, questão 5, um termômetro graduado em graus Celsius no instante em que foi registrada a temperatura mínima no sábado dessa semana. A temperatura mínima no sábado dessa semana, tá? Então tá aqui, ó, menos 10, menos 5, 0, 5, blá, blá, blá. Aí, qual dos termômetros retrata a temperatura mínima registrada na sexta-feira dessa semana? Aí vamos lá, qual foi a temperatura mínima da sexta-feira? No sábado foi 5 e na sexta foi menos 2. Então a gente vai ter que vir aqui e procurar o menos 2. Ó, menos 2, completando a reta. 1, 2, 3, 4, 5. Então cada tracinho aqui vale 1, tá? Então é só procurar, ó. Se aqui é 0, aqui é menos 1 e aqui é menos 2. Então é só olhar qual é o que está marcado no menos 2. Letra C, tá? Então vamos lá, ó. Mais 5 questões aí, ó. Uma transportadora tem uma frota com 60 caminhões, sendo 20 de pequeno porte e 40 de grande porte. O carregamento dos caminhões dessa transportadora é realizado por empilhadeiros em um galpão, de onde eles partem para realizar suas entregas. Tá, beleza. Normalmente a transportadora utiliza 5 empilhadeiras.
que funcionam em um mesmo ritmo para carregar as mercadorias para os caminhões e enchê-los completamente. Nessas condições, as mercadorias de 10 caminhões de grande porte são carregadas em 9 horas. Certo dia, 2 dessas empilhadeiras apresentaram defeito e por isso, durante todo esse dia, as mercadorias desses 10 caminhões tiveram que ser carregadas pelas empilhadeiras restantes. Nesse dia, quantas horas foram necessárias para que as mercadorias desses 10 caminhões fossem totalmente carregadas? Tudo bem, então nós temos 10 caminhões, tá? Aí, ó, 5 empilhadeiras vão fazer o serviço. Ó, 10 caminhões de grande porte são carregados em 9 horas. Então, 5 empilhadeiras vão fazer esse serviço em 9 horas, tá? Aí, duas dessas empilhadeiras apresentaram defeito. Então, em um dia, a gente vai ter 3 empilhadeiras para fazer o serviço em X horas, certo? Aí, observe, isso aqui é o que a gente chama de regra de 3, tá? Então, olha só. Isso aqui é uma regrinha de 3, tá? A gente tem que ver a questão das grandezas, ó. Isso aqui é um negócio que a gente estudou lá no 7º ano. São grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, na verdade, isso aqui vai ficar assim. 5 está para 9. Não. 5 está para X. E 3 está para 9, certo? Então, resolvendo a regra de 3, ó, a gente vai ter que 3x é igual a 9 vezes 5. Então, 3x é igual a 45. E x é igual a 45 sobre 3. X é igual a 15. Essa questão, temos 15 horas. Essa questão, ela entra no rol daquelas questões difíceis, né? Uma questão bem choquinha de se fazer, porque a gente praticamente não falou sobre regra de 3, né? Vocês estudaram isso lá no 7º ano. Devido a um aumento de demanda de entregas, essa transportadora comprou novos veículos, aumentando sua frota de caminhões de pequeno porte em 20% e a de caminhões de grande porte em 25%. Ao todo, quantos caminhões novos a transportadora comprou? Vamos lá, ó. Pequeno porte a gente tem 20 e 40 de grande porte. Então, ó, no P a gente tem 20 e no grande a gente tem 40. É assim mesmo? É. Pronto. Então, olha só. Eu aumentei o pequeno porte em 20%. Então, quanto que é 10% de 20? 10% é igual a 2. Tá? 20% é igual a 4. Então, eu comprei 4 caminhões de pequeno porte. E eu aumentei 25% dos de grande porte, ó. Então, vamos lá, ó. 10% de 40 é 4. 20% de 40, que é o dobro, é 8. E quanto que é 5% de 40? Se 10% é 4, 5% é 2. Aqui eu botei 80, mas é 8, tá? Então, quanto que é, ó? 25%. É 20 mais 5, ó. Nós temos aí 8 mais 2, 10. Tá? Então, nós compramos no total 10 mais 2, que dá 12 caminhões. Desculpe, não é 10 mais 2, é 10 mais 4, né?
É 20% aqui. 10 mais 4 igual a 14. Certo? Questão 8. Observe na figura abaixo o pátio da transportadora, com os caminhões, ficam as vagas definidas por meio de pintura de segmentos de reta, paralela feita no piso para delimitar a área do estacionamento de cada veículo. Certo. De acordo com essa figura, qual é a medida do ângulo θ em graus? Então eu quero saber quanto que é esse valor aqui, ó. Essa questão é super fácil, ó. Vamos lá, gente, ó. Retas paralelas, ó. Vamos pegar aqui, você tem aqui e tem essas retas aqui, ó. Então, gente, o ângulo que está aqui, ó, o ângulo que está aqui, ó, é o mesmo ângulo que está aqui, ó. Então, se aqui é 25, eu sei que aqui, ó, também é 25. Tá? Aí, olha só, se eu juntar esses dois ângulos, ó, a gente viu isso em sala, né, ó? Se eu juntar esses dois ângulos aqui, ó, tem que dar quanto? 180. Então, o valor de θ é quanto que falta aqui, ó, para 180? 180 menos 25, ó, que dá quanto? 155 graus, tá? Letra C. Eu marquei lá, marquei. Letra C, tá bom? Essas duas questões elas foram mais rápidas porque foram questões que a gente viu em sala. Essa aqui, bem chatinha, bem difícil, né? Talvez a gente na hora não consiga lembrar. Talvez vocês nem lembrem de regra de 3, tá? Vamos lá, questão 9 e 10. Todos os dias partem do galpão um caminhão de pequeno porte a cada 20 minutos e um caminhão de grande porte a cada 45 minutos. Às 7h15 da manhã de ontem, eles saíram juntos na manhã de ontem. Às 7h15 da manhã de ontem, eles saíram juntos. Na manhã de ontem, depois de quantos minutos um caminhão de grande porte e outro de pequeno porte saíram do galpão juntos novamente, no mesmo horário, tá? Então vamos lá, vamos entender esse problema. Basicamente é o seguinte, aqui é o galpão. Um caminhão sai a cada 20 minutos. 20 minutos. E o outro caminhão sai a cada 45 minutos. Ou seja, eles não se encontram. Mas existe um horário que eles saíram juntos. Qual foi o horário? Às 7h15 da manhã. A questão quer saber quando que isso vai acontecer novamente, tá bom? Então vamos pensar aqui, ó. Vamos criar um tempo zero. Vamos criar um tempo zero. 0 horas, tá? Ou botar aqui 0 minutos. Ó, o primeiro caminhão vai sair com 20. Então ele vai sair, ó, 20, 40, 60, 20 minutos sai um, 40 minutos sai outro, 60 minutos sai outro, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Fiz aqui a tabuada do 20, certo? 20 vezes 1, vezes 2. E o outro é a cada 45 minutos, ó. Então vamos lá, ó. Saiu no 0, aí 45, 90, 135, 180, 225. Aí aqui eu poderia continuar, mas eu não vou, tá? Por quê, ó? Porque eu já achei o que eu queria, ó. Um sai em 20, 40, 60, 80, 100, 120, tá. O outro sai em 45, 90, 135 e 180. Ó, depois do 0, quando chegar em 180 minutos, ó, eles vão sair juntos de novo. Então, por exemplo, de 7h15, eles saíram juntos, ó.
E depois de 180 minutos, eles vão sair juntos de novo. Aí, quanto que é 180 minutos em horas? 3 horas. Então, ó, depois de 3 horas, eles vão sair de novo, juntos. Então, a questão quer saber em quantos minutos eles vão sair juntos. 180. Se ela perguntasse, se ela perguntasse a hora, seria 7 horas e 15 minutos mais 3 horas. Ó. Então, nós temos 10 horas e 15 minutos, tá? Questão 10. Para entregar as mercadorias de um cliente, essa transportadora cobrou um valor fixo de R$ 260, além de 130 por caminhão utilizado. Esse cliente pagou um total de R$ 1.170 por essa entrega, em que foram utilizados apenas caminhões de pequeno porte. Ao todo, quantos caminhões de pequeno porte foram utilizados nessa entrega? Então vamos pegar aqui os R$ 1.170. Então nós temos R$ 1.170. Aí, automaticamente, a transportadora vai cobrar R$ 260. É o mínimo que ela vai cobrar. Mais 130 para cada caminhão. Ó. Então vai ser 1.170 menos 260. Isso aqui é o que você paga só para marcar o serviço. Então, quanto que é 1.170 menos 260? Vamos lá, ó. 260 menos, ó. 0,00761. Aí aqui vai ficar, ó, 11 menos 2, 9. Sobrou 910, certo? Beleza? Pronto. 910 é para pagar os 130 aqui dos caminhões. Ó. Então eu vou fazer 910 dividido por 130, certo? Então se eu colocar aqui, ó, 6 não tem, ó. O menor que tem aqui é 7. Porque 4 é o menor, mas eu já sei de cara que 4 não dá. Então tem 7, 9 e 11. 11 vai dar mais de R$ 1.300. Não dá. Então ou é 9 ou é 7. Tá? Vamos tentar o 7. 7 vezes 130. 130 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 1, 7 com 2, 9, 910. Então, nós temos aí, ó, 7 caminhões, tá? Beleza? Então, ele pagou, ó, 260 mais 7 vezes 130, que dá igual a 1.170. Ó, Fernando é proprietário de uma loja que aluga bicicletas elétricas. Quando um cliente aluga uma de suas bicicletas, o valor desse aluguel é calculado considerado um valor fixo de R$ 6, acrescido de 0,60 por minuto que o cliente permanecer com a bicicleta. Em determinado sábado, Karina foi uma das 20 pessoas que alugou a bicicleta na loja de Fernando para passear em uma ciclovia próxima da loja, que limita a velocidade dos ciclistas a 25 km por hora. Beleza. Ó, Fernando tem... Tá. Questão 11. Fernando separou 40 chaveiros para dar de brindes às crianças que alugaram uma de suas bicicletas. Das pessoas que alugaram bicicletas, 75% eram crianças e cada uma recebeu um chaveiro. Quantos chaveiros restaram depois que Fernando distribuiu os brindes? Ó, pronto. Então vamos lá. Na questão
Na questão ele diz o seguinte, ó. Em um determinado sábado, 20 pessoas alugaram a bicicleta, certo? Então, Fernando separou 40 chaveiros para dar brinde às crianças. Aí, das pessoas que alugaram bicicleta, 75 eram crianças. Então, ó, quanto que é 75% de 20? Certo? Ó, 10% de 20 é 2 e 5% de 20 é 1, tá? Então, 75% é 2 vezes 7 mais 5 vezes 1. 1 vezes 1. Então, ó, 2 vezes 7, 14. E 1 vezes 1, 1. Então, 75% é 14 mais 1, 15. Então, nós tivemos aqui 15 crianças, tá? 15 crianças que receberam o brinde. Como ele comprou 40, ó, 40 menos 15, sobra-me quanto, gente? 25, né? Ó? 25, tá bom? Ó, após registrar o número total de aluguéis que foram realizados no sábado, Fernando elaborou o gráfico abaixo. Tá. Beleza. Então a gente já fez uma questão anterior que ele relaciona isso com isso, questão de porcentagem. Então isso aqui já tá óbvio pra gente, né? Aí o que é que ele quer saber, ó? Esse gráfico apresenta os percentuais de aluguéis com o tempo, Em relação ao número total de aluguéis feitos no sábado, ou seja, 20. Qual o percentual que corresponde aos aluguéis com duração acima de 60 minutos? Ó? Mais de 60, mais de 60, mais de 60. De 30 a 60 é menos que 60 e é menos que 60. Então é isso aqui ó, que a gente quer. É o pretinho, 5%, esse aqui e esse aqui. Então nós temos que somar 25 com 15 mais 5, certo? 25 mais 15 mais 5. 30, 45. 45%, letra B. Tá? Questão 13. Karina resolveu dar uma volta completa na ciclovia. Ela percorreu esse trajeto a uma velocidade constante de 20 km por hora em 40 minutos. Ela decidiu então dar uma segunda volta nessa ciclovia, dessa vez na velocidade máxima permitida. Em quantos minutos Karina percorreu a segunda volta dessa ciclovia? Vamos lá. Velocidade máxima é o quê? 25 km. Então joga aqui, ó. Ele não disse o tamanho da ciclovia, ó. Não temos o tamanho da ciclovia. Mas eu sei que se eu for a 20 km por hora, eu demoro 40 minutos. Certo? Aí olha só, se eu dividir, ó, 20 por 60, quanto que dá? 2 sobre 6, que é a mesma coisa que 1 sobre 3, que é a mesma coisa que 0,333. Se eu dividir 20 por 60, tá? O resultado vai ser 0,33333, tá? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a minha bicicletinha, ela tá rodando, ó, 0,34, vou arredondar, tá? 0,33 km por minuto. Então, se eu ando 20 km por hora, eu ando 0,33 km por minuto. Então, se eu fizer 0,33 vezes 40, eu vou achar o tamanho da pista, certo? Eu vou descobrir o tamanho da pista, tá certo? Então, ó,
quanto que é 0,33 vezes 40? Vou fazer a conta para a gente revisar. Ó. Vai ficar, ó, duas casas decimais, tá? Então, ignorando a vírgula, eu vou ter 33 vezes 40. Quanto que é 33 vezes 40? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Se eu somar aqui, vai dar 0, 2, 3, 1. 1.320. 1.320 quilômetros. 1.320 vai dar 1.320 quilômetros. Só que nós temos duas casas decimais, ó. Então, ó, 1, 2. Então nós temos 13,20 km, certo? Então o calçadão é para ter mais ou menos 13,20 km. Ok, só que agora eu fiz, né, a segunda viagem no máximo da bicicleta, certo? Que o máximo da bicicleta é quanto? É 25, né? Ó. Então eu vou fazer 13,20 dividido para 25, tá? Então isso aqui vai ficar o quê? Quanto que dá 13,20? 1.320 dividido para 2.500. Quanto que vai ficar isso aí, ó? Tirei a vírgula com duas casas decimais, boto dois zeros aqui. Então nós temos 1.320, coloco um zero, ó, 0, se eu colocar 4, dá 10.000. Vai sobrar aqui, ó, 3.200. Coloco mais um zero aqui. Opa. Errei. Se eu colocar 5, dá 12.500, ó. Tá? Aí sobra quanto aqui, ó? 0, 0. Aí 5 mais 2, 7, 0, 0. Sobra 700. Coloco mais um 0,52, tá? Então é alguma coisa entre 0,52, tá? Ou 0,53 hora, tá? Essa questão ficou muito difícil. Vou botar uma marquinha aqui, ó, para dizer que nós estamos fazendo a correta. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aí, gente? Ó, isso aqui é mais uma regra de 3, ó. Se a 20 km por hora eu demoro 40 minutos, a 25 km por hora eu vou demorar X, tá? Aí, quanto mais rápido eu for, menos tempo eu vou levar. Então, são grandezas inversas, ó. Então, eu vou trocar, ó. Vai ficar 20 está para X, assim como 25 está para 40. Então, eu posso dizer que 25x é igual a 20 vezes 40. Então, 25x é igual a 20 vezes 40, dá 800. X é igual a 800 dividido por 25, tá? Que é a mesma coisa que 1.600 dividido para 50, que é a mesma coisa que 3.200 dividido para 100. Corta dois zeros aqui, ficamos com 32, tá? Então nós temos aí a letra A. Uma questãozinha bem chatinha, né?
Questãozinha bem chatinha. Regra de 3, né? Vocês têm que lembrar lá do 7º ano. Eu vou tirar um dia para a gente falar só sobre regra de 3. Questão 14, ó. Karina alugou uma bicicleta nessa loja e ao devolver pagou 78 conto. Por quantos minutos Karina permaneceu com a bicicleta alugada? Então, ó, 78 menos, aí vamos lá, ó, para alugar a bicicleta, você paga, ó, R$6 de entrada e 60 centavos por minuto, ó. Então a gente vai fazer, ó, 78 menos 6, que dá 72, e depois a gente vai dividir 72 dividido para 0,6, né? Porque é 0,60 centavos por minuto, 0,6, tá? Então, ó, quanto que dá isso aí? Ó, uma casa decimal, a gente vem e coloca um zero aqui, então vai ficar 720 dividido para 6, tá? Quanto que dá isso aí, tá? Então, 720 dividido para 6 dá 5, 6. Coloco 1, 1 vezes 6, 6, sobra 1. Baixo 2, coloco 2, que dá 12. 0 e o 0 vem para cá. 120. A gente vai pagar 120 o quê? Não, aqui não é preço, aqui é tempo, ó. Então ela vai ficar 120 minutos, tá? Então, 120 minutos, beleza? Ixi, dá questão grande para finalizar aqui esse pedaço aqui, peraí. Finalizar não, que eu tô gravando tudo de uma vez, né? Ó, a quantidade de pessoas que alugou uma bicicleta na loja de Fernando por um período entre 60 e 90 minutos representa 1/4 do total de pessoas. Pelos seus registros, Fernando sabe que 2/5 dessas pessoas são meninas. Sendo assim, a fração que representa a quantidade de meninas que alugou a bicicleta por esse período em relação ao total de pessoas que alugou uma bicicleta nesse dia equivale a 2/5 vezes 1/4. Qual é a fração que representa a quantidade de meninas que alugou a bicicleta por esse período em relação ao total de pessoas que alugou a bicicleta nesse dia? Tá. Essa questão é bem chatinha se fosse para a gente responder totalmente. Mas nesse caso ele já deu a resposta para vocês. Ó. Ele quer que você resolva essa multiplicação. Tá certo? Ó? Então, ó, a fração que representa a quantidade de meninas que alugou uma bicicleta por esse período em relação ao total de pessoas é igual a essa multiplicação aqui. Tá? Ó, qual é a fração que representa a quantidade de meninas? Cuidado que ele poderia botar na prova meninos, ó, que alugou uma bicicleta por esse período em relação ao total de pessoas, blá, blá, blá. Então, é só resolver a multiplicação de frações. Multiplicar a fração, ó, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Então, nós temos 2 em 20, ó, tá? Se a questão pedir para simplificar, ó, divide por 2, divide por 2. Isso dá igual a 1 em 10, tá? Então, 2 em 20 ou 1 em 10, ó, letra A, beleza? Então, vamos lá. Questão 16, né, ó. Observe o número apresentado, 7.982. Aqui, gente, eu vou contabilizar que a gente já viu as aulas anteriores, tá? Então, como a gente já viu as aulas anteriores, eu já expliquei isso lá atrás, ó. O algarismo 7, ó, ele tá aqui, ó. Então, ele tá na classe dos milhares e ele é unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, nós temos aqui, ó, unidade de milhar, facinho, né? Aqui ele quer saber quem é o R3. Gente, peraí, eu tô na mesma prova? Tô. Tá.
Aqui ele quer saber quem é o R3. Eu acho que é a mesma questão lá das turmas anteriores, né? Ó. Então, ó, o R está aqui e o 3 está aqui. Ó. A junção, ó, o R3 é esse aqui. Ó. Tranquilaço, né? Ó. Como eu disse, já expliquei nas provas anteriores. Qualquer coisa vocês vão lá assistir. Observe, ó, então nós temos 2 unidades de milhar, 2.000, mais 8 centenas, 800, 50, 5 dezenas e 7. Então isso dá um total de 2.857. 2.857, tá? A 19, pentágono, tá? Figura de 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, tá? André comprou 6 pacotes de envelope, cada um deles com 28 envelopes. Quantos ele comprou? Ó? 6 vezes 28, tá? Então, 6 vezes 20, 120, mais 6 vezes 8, dá 12, 1, 4, 48. Então, nós temos 168, letra D. Facinho, né? Observe a equação apresentada no quadro abaixo e qual é a solução. Ó. Qual é o número que, se eu multiplicar por 4 e subtrair 2, vai dar 10. Ó. 4 vezes 1 menos 2 dá igual. Ó. 4 vezes 1, 4 menos 2 dá 2. 4 vezes 2 menos 2 dá igual a 4 vezes 2, 8 menos 2, 6. 4 vezes 3 menos 2, ó. 4 vezes 3, 12 menos 2 dá 10. Então, nós temos aí o x igual a 3, ó. 4 vezes 3, 12 menos 2, 10. Outra forma de fazer, matematicamente, ó. 4x menos 2 igual a 10. 4x igual a 10 mais 2. 4x igual a 12. X é igual a 12 dividido por 4, x igual a 3. Não aceito vocês errarem uma questão dessa, tá? Aí, ó, os pontos PQRS, plano cartesiano, o par ordenado 2, menos 2, 1, vale que ponto nesse plano cartesiano. Ó. Mais uma vez, eu já expliquei isso nas aulas lá de trás, vão assistir. Só relembrando aqui, ó, o primeiro é sempre o x, tá? Então, é x menos 2 e y1, ó. Menos 2 no x, porque esse aqui é o deitado e esse aqui é o y. Sempre esse aqui é o x e esse é sempre o y. Então, nós temos aí, ó, menos 2 e 1. Nós temos o ponto P, ó, tá? Pontinho P. 23. Pronto, 23, ó. Roseli produz sabonetes artesanais, blá, blá, blá. Ele vai trocar o passo envolvido, caixinhas recicláveis em formato de paralelograma, paralelepípedo, reto retangular. Observa a figura abaixo com suas dimensões, tá certo? Quantos centímetros cúbicos de capacidade tem a nova embalagem dos sabonetes produzidos por Roseli? Ó, aqui, tá? A gente vai só fazer, ó, volume igual a 3 vezes 8 vezes 2. 3 vezes 8, 24, vezes 2 igual a 12, 48. Então, nós temos 48 centímetros cúbicos, tá? Letra D. Aqui eu vou abrir um parêntese não, vou abrir um espaço para uma curiosidade divertida, tá? Tecnicamente, essa questão está errada, certo? Capacidade não é, certo, medido em centímetros cúbicos. Quem mede em centímetros cúbicos é o volume. Quem mede em centímetros
Quem mede em centímetros cúbicos é o volume, certo? Capacidade é litro, tá? Então aqui é para ser ml. Então vamos lá, gente, ó. As últimas 3 questões aí, né, da prova. Observe a reta numérica, que essa questão já apareceu um bocado de vez, né? Eu quero saber quem é o ponto P. Basicamente é isso. Só que para eu saber quem é o ponto P, eu tenho que saber quem é a distância qual é o valor de cada distanciazinha desses segmentos, né? Primeiro eu vou tentar o que é mais fácil. O que é mais fácil? Vou diminuindo aqui de 5 em 5. Ó. Menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 25. Tá errado. Se a distância fosse 5, era para ser 10, 15, 20. Tá? Então, dizer que a distância é 5 vai estar errado. Certo? Então, não tem como a gente fazer essa do jeito fácil. Tá? Então a gente vai fazer o quê? Ó? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Ó. Eu tenho 5. Tenho 5 divisões entre menos 15 e 25. Eu tenho 5 espaços. O que eu quero saber agora é, numericamente, de menos 15 até 25, eu aumentei quanto? Ó, de menos 15 até 25 eu aumentei 40, certo? Ó, é 25 para chegar até o 0, mais os 15 que eu andei para cá. Então, nós temos 40, certo? Então, no final eu vou fazer, ó, 40 dividido pelos 5 espaços, tá? 40 dividido pelos 5 espaços dá 8, ó. Então, cada espaçozinho desse aqui tem 8. Então, menos 15 mais 8 vai dar quanto? 7. Ó. Menos 7. Então, aqui, ó, menos 7, tá? Esse aqui vai dar 1, esse aqui vai dar 9, esse aqui vai dar 17 e esse aqui vai dar 25. Acertamos a questão, tá? Questão 25, ó. Eduarda está criando uma placa no formato do logotipo de sua empresa, que é formada por um hexágono e 2 pentágonos. Observe a figura abaixo, uma representação da modelagem dessa placa, em que os pontos P e RT pertencem ao mesmo segmento de reta. Então, isso aqui é o mesmo segmento de reta. Aí, para finalizar a montagem dessa placa, Eduarda precisa girar os pentágonos, um dos pentágonos em relação ao ponto R, de modo que esse giro tenha a medida do ângulo alfa. Então, eu quero saber quanto que é esse ângulo alfa. Tá? A gente nem precisa mais ler o problema, porque a gente já viu que quando eu tenho uma reta, eu tenho 180 em cima e 180 embaixo. Se aqui já tem 120, ó, quanto que falta para 180? Falta 60. Então, a letra B, tá? Em determinado setor, questão 26, ó, em determinado setor de uma empresa, 5 funcionários tiveram seus salários reajustados. Observe no quadro abaixo os novos salários desses funcionários. 2.000, 2.000, 3.000, 6.000, 7.000. Qual é a moda dos novos salários? Gente, moda, quando ele coloca vários valores assim, ó, e pede a moda, ele quer que você diga o valor que mais se repetiu, ó. Então, esse aqui repete uma vez, repete uma vez, repete uma vez, repetiu 2 vezes, ó. Então, a moda é R$2.000. Beleza, gente? Finalizamos a nossa correção do KL do 8º ano. Boa sorte, bons estudos, boa prova, tá? Valeu!